perversa da ancestralidade evolutiva pela qual o princípio inteligente transformou-se em espírito, ao longo dos milhares de séculos, tornou-se-lhe marca poderosa nos recessos do ser, que ainda sofre as injunções do primarismo em detrimento das sublimes possibilidades da espiritualização. As fixações do instinto, lentamente diluídas pelas claridades da razão, vêm trabalhando os metais dos impulsos automatistas, de modo que as lúcidas vibrações do sentimento amparado na lógica e na razão propiciem a compreensão das novas possibilidades de crescimento interior. As conquistas logradas, se examinadas de maneira retrospectiva, apresentam um imenso prego já realizado. Nada obstante, muitos outros audaciosos esforços ainda devem ser envidados, de modo que melhor se capacite para as inenarráveis conquistas do porvir. A pedra bruta empurrada pela correnteza arredonda-se ao longo dos milênios, tornando-se dócil ao curso da água que a conduz. O espírito amolda-se aos objetivos das divinas leis, mediante os impositivos das sucessivas existências no curso da evolução. Certamente não se trata de um empreendimento fácil, no entanto, nada simples, quando se trata dos valores imperecíveis que devem ser conquistados e vivenciados na sua plenitude. Da ignorância para o conhecimento, do primarismo para o discernimento, da caverna para a comunidade social edificante, vem o espírito superando os desafios que fazem parte do seu desenvolvimento. Tela manchada de sombras, aguardando a aquarela de luz que compõe a paisagem de harmonia em que se deve transformar, depura-se, a pouco e pouco, incessantemente, enquanto novos contornos e conjuntos surgem do caos. Tem sido assim em toda a sua trajetória através dos milênios, especialmente os mais recentes, considerando-se a conscientização que, lentamente, se lhe assoma a consciência e passa a comandar os seus atos. Do antigo báratro à ordem, dos desajustes e transtornos ao equilíbrio e harmonia, muitos exitosos tentames foram logrados. Agora está diante da inadiável decisão de superar toda a sombra interior, a fim de que brilhe a luz da verdade no cerne do ser. Dispondo dos imprescindíveis recursos para a ação libertadora, ainda sofre o cerco dos hábitos doentios, as incertezas defluentes da comodidade no vício, os receios de romper com o passado e avançar sem ter definido o alvo a conquistar. Certamente, todas essas questões estão esclarecidas no Evangelho de Jesus, cujas diretrizes não deixam margem a qualquer tipo de insegurança ou dúvida. Quem teme as alturas nunca se atreverá a sair das furnas onde se omisia, justificando fotofobia. É inadiável avançar, romper o casulo retentivo para poder voar, deixar-se conduzir pelas brisas suaves da felicidade que convidam à libertação. Enquanto permanecerem os temores injustificáveis, os interesses mesquinhos, a oportunidade da plenitude se transfere para mais tarde, mais além. Chegavam os momentos definidores da Boa Nova. Para esse fim ele vier e tentar preparar os seus da melhor forma possível. Servir-lhes de bastão de segurança nas horas de tibieza moral e de desfalecimento. Alimentar-os de vida abundante em todos os momentos. Demonstrar a sua intimidade com Deus. Ensinar pelo exemplo, superando os padrões estabelecidos. Enfrentar aos labirintos do coração e os porões sombrios dos seres humanos com a mesma altivez e coragem. Conviver com todos os tipos existentes na sua terra, sem demonstrar preferência por uns em detrimento de outros. É certo que os elegera, porque eles estavam comprometidos com a mensagem desde antes do berço. Para isso também vieram, foram preparados, receberam apoio, foram amados como poucos. As horas da verdade chegavam inapeláveis. Eram os dias da Páscoa, das festas que se vestiriam de tragédia. Ninguém poderia imaginar o desfecho da saga espetacular. Somente ele o sabia. A mesa posta e todos à sua volta. A sublime lição de humildade, lavando-lhes os pés, for executada com grave elevação, em profundo silêncio. Tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Era necessário comerem o seu corpo e beberem o seu sangue. O corpo é a mensagem libertadora, que alimenta para sempre, que resiste ao tempo e nutre. Ninguém vive sem alimento, especialmente o da verdade. Ninguém vive sem estímulo, particularmente o da vida. E o seu sangue é a força vigorosa da esperança e da alegria de viver.
Naquela despedida, ele doava-se em totalidade, para que todos pudessem viver totalmente. O amor deles se tornava nutrição, a fim de que nunca lhes faltassem força nem vigor. Tudo quanto viesse a acontecer, conforme sucedeu, não poderia constituir motivo de receio, antes de vinculação, porquanto ele estaria psiquicamente em cada um e em todos eles. Sem essa vinculação, não haveria prosseguimento. É necessário que ocorra a morte, a fim de que suceda a ressurreição. Se ele não partisse, o Consolador não viria no seu momento, conforme aconteceu quando, em plena noite do ateísmo e do cinismo, os túmulos se arrebentaram, e as vozes silenciosas, que nunca deixaram de cantar a imortalidade, trouxeram o hino vigoroso da sobrevivência, facultando a convivência dos ditos mortos com os chamados vivos. Corpo e sangue. O corpo é o pão de vida e o sangue é o vinho nutriente da coragem para a vida. Não provareis antes do vinho da videira. O ser humano já se encontra em condições de superar os atavismos fortes do passado remoto, para tornar-se homem novo e avançar com Jesus. Capítulo 16. Sementes de vida eterna. As parábolas constituem, ainda hoje, um dos métodos mais eficientes nas construções psicopedagógicas que objetivam a edificação de homens e mulheres saudáveis. Elaboradas de maneira encantadora, muito próximas da realidade do cotidiano, a ponto de gerarem dúvidas se as suas narrações são verdadeiras ou concebidas, em todas as épocas preservaram as lições inigualáveis de Jesus. Os sábios do mundo, cujo modelo é o Mestre, são silenciosos e somente falam, quando necessário, com palavras exatas, portadoras de significados profundos. Os tolos falam demasiadamente, abordando o que não sabem e fingem conhecer, perdendo-se no labirinto da própria ignorância. Jesus conhecia os seus seguidores, penetrava-lhes os conflitos, trabalhava em silêncio a sua transformação, modelava-os com paciência, a fim de que se equipassem dos instrumentos valiosos para o ministério que lhes estava reservado. Enfrentando, no entanto, auditórios díspares, multidões constituídas de grupos diferentes de cultura e de vivência, conseguia ser ouvido, porque sabia ministrar sensibilidade e sabedoria com destreza e habilidade raras. Aos seus conselhos valiosos ele adicionava as narrativas que elaborava, utilizando-se das imagens do dia a dia de todos, de forma que as informações jamais fossem esquecidas. Psicólogo especial sabia como alcançar as áreas sombrias da personalidade dos seus ouvintes e aplicar-lhes a terapia conveniente sem alarde, permitindo-se majestoso silêncio após os instantes de maravilhas, quando se refugiava na oração, no afastamento dos grupos estúrdios e bulhentos, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Porque o movimento que administrava apresentasse os desafios esperados, e as indagações fossem muitas e de toda a ordem, num maravilhoso momento de entusiasmo dos companheiros, narrou a profunda parábola do semeador. Tratava-se da experiência de um homem dedicado ao cultivo do solo que se pôs a semear. Porque a área fosse muito grande, ele atirou as sementes que caíram nos mais diversos sítios, como à beira do caminho, os lugares pedregosos, entre espinhos e em boa terra. De acordo com o local, as sementes enfrentaram as circunstâncias e padeceram as consequências naturais, culminando pela produção daquelas que encontraram solo fértil e se reproduziram uma em 100, outra em 60, outra mais em 30 grãos, compensando a aplicação de todas, especialmente daquelas que se perderam. Em toda a incimentação há sempre o risco do prejuízo em relação àquelas que são atiradas a esmo e não encontram os recursos hábeis para a germinação ou, mesmo depois de germinadas, não conseguem produzir. Nada obstante, a compensação vem por meio daquelas que encontram solo bom e generoso, produzindo em quantidade tão expressiva que enriquece aquele que ali as colocou no solo. Na maravilhosa parábola detectam-se 4 tipos de solos, que podem ser muito bem a representação das criaturas humanas. Pessoas existem que ouvem falar das bênçãos do Evangelho e até mesmo interessam-se por recebê-las. No entanto, quando chegam os momentos de definição de rumo, de aplicação do tempo, porque as sementes se encontram à beira do caminho, na superfície, são comidas pelas aves dos céus, desaparecem vencidas pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez. Desejam tudo, sem investir nada. Acostumadas às questões eminentemente materiais, somente se preocupam em preservar aquilo que lhes atende à avareza,
ao egoísmo, aos interesses imediatistas. São convenientes e falsamente afetuosas desde que possam usufruir o máximo, como se a finalidade da existência se transformasse num jogo de prazer e de ter, sem melhores significados. São solhos áridos, à margem dos caminhos por onde outros passam também indiferentes. São inóspitas e vivem solitárias nas suas angústias e ansiedades mal disfarçadas. Outras se caracterizam pela rudeza, pela maneira grosseira com que se comportam, recordando solos pedregosos, desafiadores. Mesmo quando se lhes cuida, parecem impermeáveis, como se não possuíssem áreas vulneráveis para uma reforma interior, para modificação de estrutura interna, sempre armadas contra tudo e todos. Às vezes, o bem desenha alguma esperança, mas os sentimentos patológicos ardem como o sol que cresta as possibilidades e mesmo quando algo encontra guarida nas aspirações, não suporta o calor da agressividade e a falta do adubo da ternura e do amor para sobreviver, deixam que morra a míngua da água da misericórdia. À semelhança das anteriores, podem encontrar-se grandes grupos de almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos do desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor e tentando brechas para a autorrenovação. Quando se pensa, porém, que houve a transformação moral e espiritual para melhor, as emoções perversas tomam conta da plantação da ternura e da bondade, asfixiando-a, crestando-a de forma implacável. Nada obstante, também existem as pessoas que se encontram preparadas para a cimentação do Evangelho, para a vivência do bem, faltando somente que alguém lhes alcance as paisagens emocionais e, logo que recebem a dádiva do grão que irá fertilizar-lhes o espírito, deixam-se dominar pelas alegrias, propiciando todos os recursos hábeis para que haja resultados ópimos. Sacrificam-se em favor da oportunidade que lhes é reservada, dedicando-se com abnegação ao mister de preservar e de produzir o bem que se lhes esculpiu na alma. São afetuosas e ricas de alegrias, transparentes e gentis, melhoradas com a dádiva da presença de Jesus em suas vidas, assim tornando-se mensageiras vivas da mensagem de libertação e de vida eterna. Produzem no bem, entregam-se ao apostolado do amor, vivem em função das bênçãos de que se fizeram objeto, transformando-se em pão de vida no celeiro fecundo da existência terrena. Tornam-se apóstolos do amor e missionários da esperança, abrindo caminhos em matagais, para que se instalem as edificações do reino de Deus, e nunca desfalecem, haja o calor das rudes batalhas, o inverno cruel da indiferença dos outros, porque entendem o significado do Mestre em suas vidas. O semeador divino prossegue, portanto, atirando sementes em todas as direções, sem preocupar-se com o resultado imediato do trabalho, que será coroado de êxito no momento quando as sementes que caíram no solo ubérrimo, na terra boa, reproduzam-se de maneira eficiente e vantajosa. Ante essa oportuna parábola, cabe aos verdadeiros discípulos de Jesus na atualidade, como em todos os tempos, proceder a uma análise, a fim de verificarem qual o tipo de solo que são, o que necessitam fazer para transformar-se sempre para o melhor, até alcançarem o patamar de terra boa e generosa. Ponto. Eis que o semeador saiu a semear. E as sementes caíram. Capítulo 17. As dubiedades de Pedro. Simão Pedro nascera na encantadora Cafarnaum, onde continuou residindo. Descendente de pescadores, nunca aspirara a outra profissão, exceto aquela que exerceram os seus antepassados. Na paisagem bucólica da sua terra, na qual o mar desempenhava um papel de suma importância, pois que era fonte de vida, de alimentação, de trabalho, de convivência com os demais, desenvolveu a sua personalidade assinalada pelas injunções da época e do local. Não se permitia as discussões em voga, a política arbitrária e insana dos romanos e da casa de Herodes, nem a religião que administrava a conduta espiritual do povo, sediada no sinédrio. Homem simples, desacostumado aos atavios da convivência social de alto nível, na qual a dissimulação e o engodo fazem parte dos relacionamentos, era portador de temperamento altivo, fruto da independência pessoal que adquirira no pesado labor a que se entregava. Homem do mar, as suas conversações versavam sobre as marés, o clima e as tempestades, as redes e os barcos, a pesca. Era transparente e sincero, detestando os artifícios com que as criaturas se escondem a fim de cometerem os crimes e se manterem respeitáveis. Não era um discutidor, porque lograra certo respeito entre os colegas,
tornando-se proprietário do barco de boas proporções que lhe oferecia os recursos hábeis para o trabalho diário. Formado o caráter, tinha suas próprias ideias, evitando envolver-se nos debates vigorosos que faziam parte do cotidiano de todos. Era austero, embora entendesse pouco dos princípios da ética e da moral. Vez que outra frequentava a sinagoga, mais por hábito do que por convicção. Os discursos dos escribas e fariseus, porque destituídos de sensibilidade e de fé verdadeira, não encontravam ressonância na acústica dos seus sentimentos, como, aliás, acontecia com a maioria dos ouvintes. Respeitando-os, mais pelo receio de envolver-se nas suas tricas do que pelo significado espiritual que diziam carregar, vivia a rotina religiosa que se entrega à maioria dos crentes de todos os tempos. Em defesa dos seus interesses, era agressivo, linguagem conhecida e respeitada pelos desonestos e exploradores, única, aliás, que os faz recuar. Precipitado, muitas vezes, em concluir antes de reflexionar, acostumou-se à intemperança, reagindo, quase sempre, antes de agir. Cumpria os seus deveres com retidão e mantinha sua palavra, considerando-a representativa do seu caráter. Embora fosse casado, não teve filhos, mantendo no lar a sogra já envelhecida, a quem respeitava e por quem tinha afeição. Não possuía outras características que produzem o destaque do cidadão na comunidade, podendo passar despercebido na multidão. É estranhável, desse modo, que haja sido convidado por Jesus para uma atividade de envergadura dimensional e que possuísse condições para executá-la. Mas disso, ele não teve consciência de imediato, só muito mais tarde, após ser trabalhado pelo fogo do sofrimento e moldado pelas mãos dedicadas do arquiteto de vidas. Jesus elegera-o com o carinho de escultor hábil e paciente. Embora ele não se recordasse, Jesus conhecia-o, desde há muito, e, por isso, o amava. O mestre mantinha grande ternura pelos seus discípulos e deles cuidava como se lhes fosse mãe dedicada em um momento ou pai rigoroso em outro, neles esculpindo os valores que os deveriam modificar a ponto de transformarem-se em pescadores de almas. O fascínio que o amigo exerceu sobre a sua personalidade desde o primeiro momento foi inigualável. Sem dar-se conta, amou como dificilmente amara outra pessoa, e prometeu-se, mesmo sem consciência do que acontecia, ser-lhe fiel até o fim dos seus dias. Abriu-lhe o lar, a fim de que se transformasse na sede física do movimento que ele desencadeava, tornando-se apontado e conhecido na sua comunidade pelo destaque com que era tratado pelo mestre. Observava o comportamento dele com ingenuidade quase infantil, embora não o compreendesse. Ele sabia, nos arcanos da memória, quem era ele, mas estava no mundo que elege os seus heróis pela astúcia da conduta, pela agressividade, pela maneira como se impõe diante dos demais. Jesus era ali, em muitas ocasiões, uma incógnita. Quando deslumbrava as massas com os fenômenos que produzia, em vez de aproveitar o entusiasmo reinante, desaparecia e mergulhava no silêncio, na solidão. Quando todos desejavam estar com ele, surpreendentemente ele se transferia de lugar. Preferia os infelizes com os quais convivia desabridamente, gerando conflitos nos zelotas, nos fariseus, nos escribas, nas autoridades. Nunca desobedeceu às leis, mas respeitava e vivia aquelas que vinham do Pai, assinaladas pelo amor e pela misericórdia, jamais pela prepotência e pela crueldade. Atendia com a mesma efusão ricos e pobres, eleitos e desprezados, aceitando o convívio de meretrizes e de homens desclassificados, de leprosos detestados e de irresponsáveis, cuja conduta era condenável. Normalmente, a súcia se homenageava nas tascas e lugares desprezíveis que ele visitava. Não se contradizia, no entanto, embora informasse que viera para que todos tivessem oportunidade de conhecê-lo e de amá-lo. Falava com a mesma brandura ao adulto e à criança, ao adolescente e ao ancião, não os diferenciando senão pelo conteúdo da mensagem. Era manso de coração e de palavras, cordial em todos os momentos, jovial e sábio, sempre ensinando, até mesmo quando não dizia nada. Em razão dessa forma de ser, ele, o ignorante, não poucas vezes, tomara-lhe a palavra, respondera por ele ao ser interrogado e permanecer calado, como na lição dos impostos, quando lhe foi perguntado se os pagava. Naquela ocasião recebeu uma resposta grave, definidora de quem ele era,
ao pedir-lhe que atirasse o anzol às águas e pescasse um peixe que teria uma moeda para que o imposto fosse regularizado, conforme aconteceu, deslumbrando-o ainda mais. Poucas vezes vira o mentor irritar-se com as pessoas, e sempre, porém, que isso aconteceu, foi no enfrentamento com os hediondos perseguidores gratuitos, os vampiros que sugavam o sangue do povo infeliz, designando-os por sepulcros caiados por fora e mantendo internas podridões, por hipócritas e fingidos, sem os odiar, porém, conforme eles mereciam. Usar as palavras fortes sem raiva nem rancor, mais como educador que desmascara a farsa do que revoltado que humilha. Com ele aprender a servir aqueles que o buscavam, tornando-se mais cauto e gentil. A pedra bruta que era foi lapidada e permitiu que o brilho interior se exteriorizasse. Embora houvesse precipitadamente prometido acompanhá-lo até o momento final, ouviu a triste sentença por ele proferida de que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse conforme, infelizmente, sucedeu. Mas, arrependendo-se amargamente da covardia que o dominou na terrível noite da infeliz Jerusalém, ergueu-se da defecção e foi-lhe fiel até o fim. Em sua memória ergueu o lar dos desesperados na estrada entre Jerusalém e Jope, albergou todos os infelizes que o buscaram e enfrentou Roma, nos seus dias de ódio, levando a todos que tinham necessidades o amor incomparável do amigo. Quando convidado ao testemunho, amadurecido e sábio, deu a própria vida em holocausto, como ele o fizera em favor de todos. As 2 faces de Simão Pedro são encontradas em todos aqueles que descobrem Jesus, ou que por ele foram encontrados no caminho da evolução, e sentem o desejo de o amar, de lhe entregar a vida. Capítulo 18. A psicoterapia de Jesus. Sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras da personalidade, nas quais estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência. Mantendo a herança da luta pela sobrevivência, essa personalidade retrógrada somente pensa em acumular valores para a continuidade dos seus interesses, fruir dos prazeres entorpecentes que impedem a claridade da consciência, fazer-se ver e receber aplauso, num comportamento gravemente infantil, do qual já se deveria haver libertado, na razão direta em que houve o desenvolvimento para a faixa adulta. Mas não é o que acontece, fixando-se cada vez mais nos significados agradáveis do seu viver, não se importando com aqueles que lhe constituem a constelação familiar, o grupo social, os cooperadores do trabalho, o grupo de natureza espiritual. Enquanto são jovens, as suas carnes e as disposições de ânimo encontram ressonância no corpo, a ilusão permanece dominando o comportamento. Subitamente, porém, dá-se o fenômeno do despertar, mediante o qual o indivíduo se identifica solitário, insatisfeito com tudo quanto acumulou, desmotivado para a existência, porque se defronta com a consciência que constata a quase inutilidade de toda a vida experienciada sem a produção dos valores transcendentes, que são aqueles que, realmente, podem ser transferidos para além do túmulo. Isto porque, nesse período, os desgastes orgânicos e emocionais dão sinais do cansaço do corpo e da sua constituição, sem conjunto de ideais e de sentimentos enobrecidos que estimulam a alegria e proporcionam reações de prazer transcendental. Quando assim acontece, a falta de estrutura psicológica atira o indivíduo no abismo da depressão, porque se encontra árido no que diz respeito ao amor, e sem o amor a vida não tem qualquer razão de existir, e mesmo quando permanece, as bênçãos da harmonia cederem o lugar à ganância e ao isolacionismo doentio. O mestre sabia que o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la, deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza, que são obras do Pai Celeste, colocadas à disposição de todos para o seu enriquecimento emocional. Quando se ama, todo ser vibra de emoção e de esperança, produzindo substâncias que se convertem em vibrações psíquicas de bem-estar e de felicidade. Vivendo com Jesus. O amor é, portanto, de origem divina, mas também humana, pelos benefícios que opera nos relacionamentos, nas realizações de toda a natureza, nas atitudes perante as ocorrências venturosas ou perturbadoras. Por essa razão, ele se converteu em um poema de amor portador de paz. A paz flui do amor, assim como esse conduz a paz. Vivia-se, no seu tempo, a prerrogativa de devolver-se ao outro conforme dele se recebia,
proliferando as manifestações da prática do mal em razão do mal, que predominava em toda parte. Jesus estabeleceu que é mediante a retribuição do bem que se diluem as forças mentais que sustentam o mal na terra e que todo amor que se dirige a outrem, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Por isso, ninguém é invulnerável ao amor, pois que o amor procede de Deus, que é a sua fonte de nascimento. A pessoa saudável é aquela que sustenta os sentimentos nobres em quaisquer conjunturas, e não somente quando tudo lhe transcorre bem e agradavelmente. É muito fácil manter-se nas situações favoráveis, sem enfrentamentos, mas também sem novas experiências evolutivas que o progresso impõe. O amor é esse maravilhoso buril que retira as imperfeições do caráter, modelando anjos e santos, artistas e sábios. Sempre chamou a atenção dos amigos e dos adversários de Jesus o hábito que lhe manteve de conviver com os infelizes, os excluídos da sua sociedade, aqueles que constituíam a ralé, deixados à margem como inúteis, pecadores ou condenados. Ao buscá-los, lecionou a mais excelente forma de expressar o amor, porquanto os dignificava, erguendo-os do abismo em que se encontravam por vontade própria, ou porque haviam sido ali atirados, demonstrando que a luz vence a treva, e a saúde supera a doença. Ele era o médico dos desvalidos e não somente dos bem-sucedidos, que também não desprezava, porque todos são carentes de afetividade. Com a mesma naturalidade com que socorreu Simão, o leproso, desdenhado e infeliz, recebeu Nicodemos, príncipe e doutor do Sinédrio, destacado na sociedade, embora sedento de luz. Arriscou a própria vida, propondo novo comportamento aos apedrejadores da mulher adúltera, que era vítima de si mesma e do contexto social injusto no qual vivia, ajudando-a na renovação interior e tornando-a útil à sociedade, o que repetiu com a mulher equivocada de Magdala que lhe buscou orientação e recuperou-se. Perseguido insensatamente pelos adversários gratuitos, compadecia-se da sua ignorância e estupidez, tendo paciência amorosa com eles. Mesmo quando foi constrangido à severidade, não se exasperou nem lhes guardou qualquer tipo de ressentimento. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que ele transferia para os seus discípulos, auxiliando-os na libertação das matrizes da personalidade enferma, de modo que pudessem operar com segurança a construção de novos comportamentos. Ninguém pode apagar certas recordações e condutas ancestrais, arquivadas nos recessos da memória, mas as pode substituir por outras saudáveis que se irão incorporar nos conteúdos do ser, passando a proporcionar conduta desejável. O amor não tem limites, e sempre sai vitorioso em qualquer situação em que seja colocado. Em razão do seu amor inefável, tornou-se escultor de almas, começando o mister com os discípulos arraigados às tradições, habituados ao revide e ao ressentimento, sensíveis às agressões e à vingança. Ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica e que ouvida ao mal, que se faz o menor diante dos pequeninos, de tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Foi dessa maneira que, na última ceia, tomando de uma toalha e de uma bacia com água, ajoelhou-se e pôs-se a lavar os pés dos discípulos aturdidos, que tentaram recusar-se a essa máxima doação. E quando Pedro lhe disse: "Nunca me lavarás os pés", respondeu-lhe Jesus: "Se eu te não lavar, não tens parte comigo." Mais tarde, quando Judas o beijou, consumando a traição, ele, que o conhecia muito bem, que sabia das suas carências afetivas e das suas frustrações, retribuiu o crime, chamando de amigo. Quem, na história da humanidade que se lhe possa equiparar? Somente pelo amor o homem será salvo, ele o asseverará aos companheiros surpresos. O amor é o pano de fundo que se pode encontrar nas bem-aventuranças, alterando para sempre o comportamento moral e social da vida humana. Capítulo 19. A ardência das batalhas. O dia surgia embriagado de luz esfuziante. Os diligentes trabalhadores movimentavam-se na direção dos seus locais de ação, emocionados pela oportunidade de poderem ganhar o pão com dignidade. A natureza esplendorosa naquela quadra ensejava as contínuas pregações às margens do mar amigo, onde Jesus emoldurava as experiências do amor com as vibrações da sua palavra em comum. Todos quantos deles se acercavam para ouvi-lo ficavam maravilhados ante a melodia do verbo e a profundidade do ensinamento. Ele era um libertador de consciências e de sentimentos, que penetrava o âmago do ser e desvelava a própria consciência.
diferente de todos que vieram antes, conseguia cativar e enternecer os corações, que se lhe vinculavam com uma doce afeição, caracterizada pelos sucessivos grupos que sempre se encontravam à sua volta. As horas que transcorriam ainda não haviam alcançado elevado índice de calor, quando Bartolomeu, seu nome se origina de Bartalmai, em aramaico, filho de Talmai, igualmente Galileu de Nazaré, convidado para o ministério, discreto e afável, acercou-se do mestre que parecia meditar sentado em uma pedra sob a copa de velho arvoredo contemplando o mar. Ele vivia quase no anonimato, e é possível que seja o mesmo Natanael a que se referem as escrituras. A música das onomatopeias era carreada pelos ventos brandos que sopravam na direção da cidade de Cafarnaum. O discípulo timidamente aproximou-se e, sentindo-se recebido pelo afeto do amigo, pediu-lhe licença para indagar-lhe sobre algo que o vinha afligindo recentemente. Narrou-lhe que o amava e sentia-se fascinado pela mensagem do reino de Deus. No entanto, temia não poder suportar o escárnio nem a perseguição gratuita dos fariseus e seus sequazes. Dias passados, caminhava na direção do trabalho, quando alguém o admoestou com sarcasmo, a respeito da sua vinculação com Jesus, tido como desordeiro, porque alterava o estabelecido com a sua mensagem absurda de amor. Ele procurara esclarecer o agressor, pacientemente, quando o mesmo exclamou, furibundo, raca. A palavra de desdém e menosprezo fê-lo ferver pela emoção da ira. Incendiado pela raiva, desejou revidar no mesmo nível, passando um pugilato infeliz. Com dificuldade conseguiu controlar-se, mas não esqueceu o incidente nem perdoou o desafeto. Será que, por amor, teremos que suportar as feras que nos dilaceram com a sua brutalidade? Interrogou, tomado de nervosismo denunciador do ressentimento. Jesus olhou suavemente o amigo, e explicou-lhe. A árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também o coração que revida a mente que se nega à dilaceração do orgulho. Todo agressor é enfermo do espírito e compraz-se em inquietar os outros por inveja da paz de que se fazem portadores. Incapaz de superar a inferioridade e crescer na direção do equilíbrio, prefere azucrinar e provocar aqueles que considera superiores e os detesta, gerando-lhes aflições e cólera, desse modo, igualando-os à própria mesquinhez. Quando amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida de nossa parte, ficando com ele mesmo, e mais o atenazando. Por isso, é necessário amar, a fim de não se igualar ao ofensor. E, se ele, estimulado pelo silêncio da vítima, sentisse emulado a agressão física, que fazer? Perguntou, angustiado. O mestre, compassivamente, respondeu. Embora não concordemos com essa conduta, não podemos tornar-nos iguais ao revel, retribuindo-lhe da mesma maneira o gravame com que nos fere. A única ação capaz de vencer o mal é o bem que se expressa através do amor que recebemos de nosso Pai. Mas o mundo está referto de agressores e de perversos. Como poderemos implantar o reino de Deus se nos não utilizarmos dos mesmos instrumentos dos agressivos, a fim de os submetermos à verdade? O reino dos céus encontra-se nos sentimentos humanos e estabelece-se mediante a cordura e a bondade, por isso que o mundo não o vê, nem o quer. Utilizando-nos dos instrumentos do mal e impondo-o, estamos agindo da maneira repreensível, como consideramos as atitudes dos dominadores dos outros que são dominados pelas suas paixões desgastantes. Não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades, porque cada um possui as suas, mas sim aclarar a inteligência para que se impregne da proposta de paz e de renovação em favor da própria felicidade como da de todos. Temo, arrematou, por fim, não ter resistências morais para os enfrentamentos dessa natureza. E as últimas palavras foram enunciadas com lágrimas de emoção e ressentimento que lhes corriam pela face crestada pelo sol. Jesus olhou profundamente o rosto congestionado do discípulo, e respondeu-lhe com meiguice. As resistências morais chegam-nos por meio das pequenas dores que vamos habituando-nos a sofrer, pela paciência diante das ocorrências infelizes, mediante a irrestrita confiança no Pai, que nunca se impõe. E depois de um breve silêncio, como se estivesse contemplando o futuro do discípulo, naquele momento aturdido, concluiu. Sei que suportarás todo tipo de agressão e de tormento por amor à minha palavra, porque eu te convidei para seres pastor de feras, que se transformarão em ovelhas mansas. Mantém-te fiel e prossegue em paz,
sem importar-te com os impedimentos do caminho, guardando a certeza que o reino dos céus já se encontra delineado no teu coração, na tua vida, esperando o momento de desvelar-se. Os tempos se dobraram uns sobre os outros em anos de saudades e de trabalho, em favor da divulgação do Evangelho do Senhor. Bartolomeu, conforme o mestre previra, uniu-se a Felipe e saiu a pregar pela Ásia Menor, especialmente na Índia e na Armênia, enfrentando a brutalidade dos seus habitantes primitivos, adoradores de animais, especialmente de serpentes, em cujo culto eram realizados holocaustos e feitas doações expressivas, e, tomados pelo Espírito do Senhor, realizaram momentosas curas que fascinaram os seus beneficiários e suas testemunhas. Separaram-se por algum tempo e voltaram a pregar juntos, acompanhados de Mariana, irmã de Felipe, consagrando-se como verdadeiros apóstolos de Jesus. Graças a eles a mensagem espalhou-se por diversas regiões, especialmente na Índia, havendo Bartolomeu traduzido o Evangelho de Mateus ao idioma local e conseguido feitos inimagináveis. No ano 90 DC, em razão dos feitos extraordinários, foi crucificado com Felipe, sobrevivendo à perseguição inclemente, vindo, mais tarde, a ser novamente crucificado, em Albanópolis, e porque demorasse a morrer, foi esfolado vivo e depois escalpelado, dando a mais extraordinária demonstração de fé e de coragem, porque pregando sempre a doutrina do amor e do perdão. Depois do suplício a que foi submetido, seus discípulos devotados, aqueles que receberam as bênçãos da sua misericórdia e do seu amor, sepultaram o seu cadáver em Albano, na Armênia Maior, posteriormente transferido para Roma. Todo aquele que se dedica a Jesus não pode deixar de experimentar a ardência da batalha do amor contra o ódio, e do bem contra o mal. Capítulo 20. Fidelidade de paz. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, eram modestos e dedicados discípulos de Jesus. Mais velho do que seu irmão, embora ainda jovem, acompanhava a sinfonia apresentada pelo Maestro Divino com inusitada alegria, que nunca encontrara no labor com seu pai e os amigos nas atividades pesqueiras. Jesus era especial, e a sua palavra, sempre revestida de musicalidade, penetrava-o como se fora um punhal de luz que o clareava interiormente. Aprender a viver naquela região, adotara os seus costumes e contentava-se com os resultados da pesca, mesmo nos dias mais difíceis, quando a renda era mínima. Não possuía outras ambições, pois que os seus pais atentos sempre supriam as suas e as necessidades da família. Mas desde o momento em que foi convocado para a construção do reino de Deus, passou a viver dias de encantamento e de felicidade. De alguma forma era inquieto, extrovertido, antes de conhecer o mestre, que diante da sua movimentação o chamara como ao seu irmão, de Boanerges, filhos do trovão, aprendendo a tornar-se controlado e dócil. Passou a posterioridade também com a alcunha de maior, para distingui-lo do outro Tiago, o filho de Alfeu. À medida que o relacionamento do Senhor com o seu irmão tornou-se enriquecido pela dúlcida afetividade, as citações bíblicas normalmente referem-se-lhe sempre ao lado do futuro evangelista, cujo amor pelo Mestre, na última ceia, enternecendo-se pelas dores que o amigo iria experimentar, colocou a cabeça no seu tórax, como se desejasse esquecer-lhe o coração. Quando começou a experimentar a presença do amor transcendente no íntimo, compreendeu o significado da própria vida a serviço do ideal e as possibilidades de que dispunha para o ministério. Diligente, sempre se encontrava a postos para qualquer emergência ou atividade extra, sem exigência ou reclamação. Fascinavam-no os atos do Senhor, sempre comedido e conhecedor das misérias humanas, distendendo misericórdia e compaixão. Ele foi escolhido para participar do augusto banquete da Transfiguração no Monte Tabor, ao lado de Pedro e do seu jovem irmão, ficando embevecido por muito tempo, quando o vira em todo o seu esplendor, dialogando com Moisés e Elias, que se lhe submetiam. Anelara por ficar ali, em uma tenda, com os outros, fruindo a felicidade incomum do momento. O mestre, porém, lhes houvera dito que era necessário descer para estar com os companheiros e as aflições humanas, porque nos vales o charco exala podridão, e as flores, perfumes. Na planície do Esdrelon para onde se encaminharam, outra surpresa os aguardava, quando um pai aflito rogou a Jesus socorro para o seu filho endemoniado, e o mestre, com ternura inexcedível, expulsou o espírito imundo que o afligia, dando a todos uma lição de incomparável sabedoria.
Para aquele mister era necessário possuir forças morais, a fim de ser atendido pelas entidades infelizes, de nada adiantando gritaria ou ameaças, cerimônias ou verborragia. A austeridade do amigo e suas palavras repassadas de energia e misericórdia produziram um grande impacto no obsessor impenitente, que logo deixou a sua vítima, passando a acompanhar o sublime terapeuta, renovando-se e transformando-se para o melhor. É certo que uma coorte de anjos acompanhava o Messias, mas também de seres infelizes que ao seu lado beneficiavam-se das suas energias, dos seus ensinamentos, abandonando os antigos doentes propósitos e fazendo parte da caravana daqueles que se renovavam para o bem. No Tabor, Jesus esplendera de glórias, e nos Delon, de compaixão para com as deficiências dos infelizes. O convívio com ele era sempre rico de experiências grandiosas e inesperadas, porque tudo nele era especial, inimitável, o único. Quando os amigos se reuniam para discussões banais e disputas injustificáveis, ele, invariavelmente, afastava-se do grupo, a fim de poder reflexionar, não se deixando influenciar pelos tormentos deles. É claro que também sofria algumas angústias, tinha dificuldades de assimilar todas as informações ouvidas, mas sentia que eram procedentes e deveriam ser cumpridas. Com João confabulava em torno do porvir, do período que se acercava, e quando percebia que não estava tão próximo, recorria-lhe à jovialidade e à sabedoria para discutir como proceder até o instante da ação. É claro que pensava ser o reino por ele anunciado, o que tornaria Israel o país mais ambicionado do mundo, possuidor de todos os poderes, livre, enfim, da submissão a Roma. Desde o princípio que assim pensava, e foi graças a essa ideia que sua mãe tentou interceder pelos dois, rogando ao mestre que, no momento da sua glória, colocasse-os cada um ao seu lado, assessorando-o. A resposta do senhor fora perturbadora, e tiveram dificuldade, todos os membros da família, de entender, porque lhe perguntara se estavam dispostos a beber da sua taça de amarguras. É claro que estavam, porquanto, pensavam que teriam que sorver alguma substância amarga, como era relativamente comum nas celebrações festivas. Lentamente, porém, foi-se dando conta de que a taça era muito mais complexa do que pensara, e sorvê-la, era dar-se os centímetros totalidade, mesmo quando o sofrimento chegasse com as suas tenazes de aflição. Todo o tempo disponível ele conviveu com Jesus e deixou-se impregnar pelo seu perfume de amor, assinalando a sua existência com as diretrizes ouvidas e absorvidas. Por isso, procurava não criar embaraços no ministério do Mestre, cooperando quanto possível em todos os mistérios, de maneira a expandir o reino de Deus na terra, a começar pela própria conduta. Vivia surpreso em acompanhar as multidões que se multiplicavam em volta do amigo, apresentando as suas derrotas estampadas em doenças terríveis, em castigos da divindade pelos pecados cometidos, sempre beneficiadas, sem que, no entanto, aqueles réprobos que se recuperavam viessem fazer parte do núcleo de ação amorosa. Homenageavam o mestre somente com o interesse de terem saradas as chagas purulentas, recuperados os olhos, os ouvidos, a voz, libertados dos espíritos maus, de imediato correndo na direção dos mesmos vícios que lhes causaram as aflições, sem consciência do que se lhes passava. E o Senhor atendia sempre as massas, assim como as pessoas isoladas com a mesma ternura e bondade, o que os sensibilizava profundamente. Assim foi durante todo o labor, até o momento terrível em que viu o amigo na cruz estertorando, e ele foi tomado de pavor, ficando à distância. Logo depois, com as alvíceras da ressurreição, renovou-se-lhe o entusiasmo e, por fim, compreendeu qual era o reino, qual a taça onde estava o conteúdo amargo, o que era essa rio fazer. Após a descida das línguas de fogo, no memorável Pentecostes, foi dominado totalmente pelo psiquismo do Senhor e saiu a pregar, a divulgar a boa nova de alegria, chegando a viajar para levar a mensagem às distantes terras espanholas. Mas retornou e desafiou o contesta com o seu verbo inflamado de júbilo, provocando a ira de Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, no ano 44 d.C., que o mandou decapitar para servir de exemplo aos demais. A sua fidelidade e exemplificação coroou, por fim, de paz e de plenitude. Ele bebeu, sim, a taça de amargura até a última gota. Capítulo 21. Reflexões angustiantes.
Tudo lhe aconteceu rapidamente como um raio que rasgasse a treva densa e sua força terrível fulminasse, mesmo antes da tragédia que iria desencadear. No íntimo ele sabia que algo de inconcebível iria acontecer, e temia que fosse o instrumento desse horror. É como se o maligno se lhe houvesse penetrado com as suas ardilosas redes de crueldade. Pensava sobre isso, a princípio com medo, depois foi se adaptando à ideia e, por fim, deslocado, executou-a, vendeu o amigo. O ato insano foi muito rápido, irracional, criminoso. Bastou que ele dissesse durante a ceia, embora infinita amargura na voz: o que fazes, faze-o depressa. E ele correu desvairado na direção dos sinedritas com os quais se houvera comprometido antes, e vendeu-o. Não tinha dimensão do ato alucinado que praticara, mas assim mesmo o realizou, pois que estava fora de si, a consciência adormecida pelo anestésico da dúvida, da ingratidão. O que sucedeu, logo depois, foi inexplicável surpresa acompanhada de dores amargas. A negociata infame previa que os acontecimentos deveriam suceder depois da Páscoa, mas ele, que era traidor, também foi traído pelos que o concitaram hediondo crime. Quem negocia com criminosos padece-lhes o caráter venal, a aspereza da indignidade. A psicosfera em Jerusalém, naquele momento, como sempre, era asfixiante, e aquela seria a noite mais longa dentre todas as suas noites. Ele seguira com a triste comitiva armada de varapaus e lâminas dos soldados, acompanhados pela ralé dos desocupados, da Súcia infeliz, na direção do Getsemane, onde sabia que ele estava orando. Como pudera utilizar-se daquele momento para a detestável conduta? Não soube dizê-lo. A verdade é que, ao vê-lo tão angustiado ao brilho dos achutes de labaredas vermelhas, não trepidou e beijou-o na face, conforme houvera combinado, a fim de informar quem era a vítima. Viu, então, ser aprisionado sem nenhuma resistência, fitá-lo com infinita compaixão e deixar-se conduzir à presença dos infames julgadores. Passava da meia-noite, mas a malta dos malfeitores e vagabundos, assim como dos demais que se encontravam a soldo do sinédrio, superlotava o pátio onde Pilatos mandou despí-lo, chibatá-lo, numa tentativa de salvá-lo da sanha perversa dos seus, sem que ele se queixasse, enquanto todos, inclusive muitos que foram beneficiários do seu amor, apupavam-no. A ingratidão das criaturas humanas é proverbial, e a massa é um monstro que obedece ao comando do mais cruel. Tremeu, acovardado, na escuridão de um lugar de onde podia vê-lo vencido, ele, que era seu amigo. Foi então, milagre da consciência, que a culpa se lhe esculpiu na alma com ferro em brasa do remorso. As lágrimas avolumaram-se nos olhos e escorreram como ácido queimando-lhe a face deformada pelo estupor que o tomou naquele momento. Correu na direção dos abutres que o traíram e tentou reparar o erro ignominioso. A galhofa e a ironia dos vencedores de mentira foram a resposta que lhe deram. Tentou explicar-se, mas não havia ouvidos que o escutassem. Reconheceu o seu crime, mas isso era com ele, e não com os mesquinhos negociantes que o aliciaram. Desesperado, atirou-lhes as 30 malditas moedas de prata que eram o preço da traição e saiu enlouquecido, sem forças, nem sequer para gritar a própria desdita. As sombras densas e o clima terrível, resultado das mentes infelizes reunidas para o grande desfecho, abafavam as emoções que o asfixiavam. O horror apresentava-se em forma de fantasma sobre a cidade infeliz dos profetas desprezados e assassinados, conforme ele o declarara oportunamente. Não suportou o desconforto superlativo que o tomou todo, e a mesma força tiranizante que o desgovernava sussurrou-lhe a fuga pelo suicídio, que ele atendeu de imediato, atirando uma corda vigorosa sobre um galho forte de velha figueira, e enforcou-se. Quando ele recebeu o chamado daquele estranho, era jovem, e todas as fibras do corpo e da alma vibraram de especial emoção. Chamava-se Judas que, em hebraico, significa agradecimento, e Ishkeriot, também significando homem de Keriot, cidadezinha ao sul de Judá, e naquela ocasião era um idealista, um sonhador. Possuidor de lúcida inteligência, foi recebido pelo grupo de pescadores e pessoas simples com carinho e júbilo, tendo sido destacado para ser responsável pela guarda dos seus escassos recursos monetários, seus reduzidos haveres. Ficou entusiasmado com o chamado, e fascinado com aquele que o havia destacado com o convite. Quem convivesse com Jesus não tinha alternativa, amava-o para sempre,
ou detestava-o, nunca ficando indiferente. Ele deixou-se abrasar pelo seu verbo altissonante e doce ao mesmo tempo. A sua mensagem repassada de ternura era um refrigério para a ardência do seu temperamento inquieto e para as suas ambições, pois que anelava por conquistar o mundo, pelo poder, pelo destaque social. Pertencer a um reino especial era tudo quanto desejava então, tornando-se importante, merecendo e conseguindo homenagens e honrarias como via acontecer com outros, que considerava sem mérito para tanto. Tudo lhe parecia estar ao alcance, agora que se encontrava ao lado do taumaturgo que tinha poder até mesmo sobre as forças da natureza. Viram limpar a Morféia em corpos apodrecidos que se recompuseram de imediato e não ocultava o contentamento por tê-lo como amigo. Todos os fenômenos, imagináveis ou não, ele os vira acontecer com a interferência daquele meigo rabi que o comovia profundamente. As multidões emocionadas seguiam-no docemente, como ovelhas submissas ao cajado do seu pastor. À medida que convivia com ele os demais amigos, sua natureza experimentava alterações. Não entendia, por exemplo, por que ele preferia os miseráveis, os réprobos, e dialogava com todos sentando-se à mesa com eles, que eram rejeitados por todos e por todos repudiados. Certamente que ele explicava serem os enfermos aqueles que necessitam do médico, sendo ele o médico dos desventurados, particularmente dos excluídos da sociedade pusilânime de sua época. Mas observava também que príncipes e militares de alto coturno buscavam, porém sem receberem qualquer privilégio conforme suas posições requeriam. Ele era capaz de deixá-los esperando para atender um pária detestado, o que não lhe parecia justo nem coerente. A pouco e pouco, os conflitos iniciais converteram-se em insegurança, e dessa passou a agasalhar dúvidas e receios quanto à vitória da empresa em que se encontrava. Amava Jesus, sim, a seu modo, mas nem sempre o compreendia. Os seus silêncios eram perturbadores e a sua indiferença pelos bens materiais, quase os desprezando, era difícil de entender-se. No banquete, por exemplo, na casa de Simão, outro detestado pela lepra que o vencia, quando Maria derramou-lhe de surpresa o perfume especial e de alto preço, numa demonstração de afeto, ele não pôde silenciar e exclamou: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Em verdade, não era por sentimento de amor aos pobres e sofredores que ele tomara essa atitude, mas por avareza, por despeito, porque já furtava os bens dos amigos. Noutras vezes, irara-se com os companheiros que demonstravam desconfiança a respeito da sua fidelidade e do seu valor. Mas lentamente tentou ajustar-se ao grupo e ser útil. Quando constatou, porém, que o mestre não iria oferecer a Israel a governança do mundo, esmagando o Império Romano, decepcionou-se, e pensou que poderia precipitar os acontecimentos. Quem sabe? Pensara, numa circunstância grave ele não se desvelaria, apelando para os seus simpatizantes, que aguardavam somente a sua voz de comando. Ledo equívoco, infeliz conclusão, pois que o reino dele não era deste mundo, e ele se enganou terrivelmente, perdendo a oportunidade, aniquilando-se. Judas amava Jesus, porém se interessava mais pelos próprios projetos e não pela promessa de amor incondicional e da imortalidade. Infeliz, atirou-se no abismo da perdição mediante a loucura do autocídio, esquecido do amor não amado que, apesar de tudo, não olvidou, indo resgatá-lo nas regiões inferiores de sofrimentos inenarráveis, antes de ressurgir na madrugada do terceiro dia, após a sua crucificação e morte. Isto porque o amor não tem limites. Através de reencarnações pungentes, dolorosas, o homem de Querot resgatou o delito tremendo, e retornou ao colégio Galileu, ele que era o mais inteligente, o único judeu, após sofrer o martírio como Joana d'Arc. Capítulo 22. Nascido para o reino de Deus. Não poderia ser diferente. Aquelas gentes exaustas de sofrer, que sempre eram relegadas ao abandono como se não existissem, subitamente descobriram que a felicidade era possível de ser conquistada, encontrando-se-lhes ao alcance. Desde que o reino terrestre lhes era negado, tinham direito de anelar por aquele outro de natureza espiritual, o que dizia respeito aos céus. Aquele homem especial despertara-lhes a dignidade ultrajada, que fora esmagada pelos poderosos do mundo de tal forma que desaparecera completamente, anulando-lhes o sentido existencial, a sua realidade humana. Haviam ouvido na montanha fronteiriça ao mar da Galileia,
e o seu canto penetrara-lhes os refolhos do ser, como jamais alguma coisa houvesse logrado um resultado semelhante. A sua voz impregnara-os de doçura, e o seu porte altivo e nobre deslumbrara-os, porquanto permitia que todos com ele se identificassem. No imo do coração sabiam que ele era guardado como sendo a primavera gentil e perfumada após o rigoroso inverno que a tudo havia crestado. A sua mensagem, porém, ultrapassava tudo quanto antes pensavam. Não saberiam dizer se ouviram a voz, ou se ela já se encontrava arquivada nos arcanos da alma, sendo despertada a suave brisa da musicalidade que lhe escapava dos lábios. A verdade é que nunca mais seriam os mesmos. Ficaram impressos nos painéis espirituais aqueles momentos incomparáveis, a natureza em festa, a canção imortal, a esperança do futuro ditoso. Cafarnaum era um centro de negócios e confabulações muito importantes. Entre as grandes conquistas logradas, possuía uma sinagoga, uma alfândega e um quartel com respectiva guarnição de soldados, ficando muito bem situada entre a Estrada do Mar, Via Maris, e Cesareia Marítima, próxima a Betsaida e Corazim, ao norte de Tiberíades. A sua sinagoga estava sempre referta para os ofícios tradicionais aos sábados, e a vida transcorria dentro dos padrões vigentes até ele surgir na praia, na praça e nas tascas onde dialogava com os infelizes, aqueles que haviam sido expulsos da convivência com as pessoas denominadas sadias. Sabia-se que ele hospedava-se na casa de Simão, filho de Lonas, também pescador como seu pai, seu avô, seus ancestrais. Naqueles dias todos davam prosseguimento às profissões dos seus antepassados. Ignorava-se de onde ele viera, embora houvesse comentários em torno da sua procedência, o que, afinal, não era importante. O que realmente interessava é que aquele homem singular modificara completamente os hábitos da cidade, os anseios das pessoas, não deixando ninguém indiferente à sua presença. Nas tardes formosas, quando a natureza suspirava o hálito gentil do crepúsculo, na barca de Simão ou na praça do mercado, ele aparecia e anunciava ditos que nunca foram pronunciados anteriormente. A sua voz era calma e doce, porém penetrante como um bálsamo delicado, não permitindo que pessoa alguma permanecesse indiferente. Os comentários faziam-se imediatos, e a curiosidade era sempre crescente em torno dele e dos seus ensinamentos. O número de pessoas excluídas da sociedade era expressivo anteriormente, porém, depois que ela apareceu na cidade, houve um aumento bem significativo, porque as aldeias próximas, e mesmo algumas outras cidades mais distantes, tomando conhecimento dos seus dons e dos seus feitos, enviavam seus réprobos e miseráveis, que para lá corriam em busca de recuperação, de amparo. E a ninguém ele deixava de socorrer. Miqueias ben Malaquias era portador de epilepsia. Toda sua existência de mais de 5 lustros fora assinalada pelas convulsões em que babava sangue e estorcegava. Considerado incurável e louco, fora deixado ao míngua em casebre miserável, exposto a todo tipo de descaso e sofrimento. Nos seus momentos de lucidez, ele percorria as ruas mendigando, ou fazendo favores que eram recompensados com as migalhas alimentares com as quais sobrevivia. Também era tido como portador de demônios, tal a força cruel que o submetia durante as crises diárias do seu infortúnio. Quase todas as pessoas conheciam-no, e, já acostumadas ao seu fadário, nem sequer compadeciam-se da sua desdita. Vencido pela enfermidade perversa, praticamente perdera o contato com a realidade objetiva, deixando-se arrastar pelo atordoamento e o abandono de si mesmo, na condição de montura humano, tal desleixo e a sujeira em que tombara, e nela permanecia. Numa das tardes opulentas de luz cambiante no crepúsculo de fogo, após os comentários que eram acompanhados pelos grupos que se formavam à sua volta, estava presente Miqueias, levado pelos ventos vergastadores do sofrimento. Ele atendia bondosamente aqueles que se lhe acercavam, quando o padecente tombou ruidosamente sobre os calcanhares e caiu nas areias da praia, contorcendo-se em agitação e frene. A face congestionada, a sudorese abundante na palidez mortuária que o tomou, ele produzia ruídos estranhos entre os dentes cerrados nos lábios arroxeados, que logo se adornaram de espuma como rajas de sangue. Os olhos estavam quase fora das órbitas, e o seu sofrimento era confrangedor. O mestre acercou-se ante o grupo, que se afastou assustado e com medo e, abaixando-se, pareceu envolvido por uma peregrina luz que mais o embelezava, pondo-se a falar-lhe, a princípio docemente,
para logo depois com energia e sonoridade. Espírito imundo, por que afliges o teu irmão de maneira desnaturada? Rebocando-se sobre si mesmo, o enfermo estrugia uma terrível gargalhada que mais atemorizou os circunstantes, enquanto redarguiu, zombeteiro. Ah! Que temos contigo, Jesus Nazareno? Que tens tu comigo? O meu caso é com ele e não contigo. O